vamos ao comentário. Hoje é nosso convidado o filósofo José Luís Nunes Martins, é autor do livro Filosofias 79 Reflexões, que foi editado no passado mês de outubro. Muito bom dia, José. Muito obrigada por estar neste Jornal das 10. E hoje já vamos falar do seu livro, mas hoje começa por destacar uma notícia que surge logo na primeira página do Jornal Público, que está relacionada com a duração dos casamentos que, ao contrário das expectativas, sobe. É verdade, mas eu quero me parecer que há aí um erro das estatísticas. A verdade é que com cada vez ligações mais informais, há cada vez menos casamentos. Se há cada vez menos casamentos, haverá eventualmente também menos divórcios. Há uma questão que se me levantou quando vi essa notícia e o jornal faz ali uma grande referência a um caso de uma pessoa que não consegue divorciar-se por questões económicas. Eu permito-me pensar que também haverá casais que se aproximam e que nestes momentos mais difíceis acabam por encontrar uma razão para lutarem juntos. Compreendo e mais do que compreender, aceito e tomo por verdade que sim, haverá casais que estão neste momento a ser forçados a viver juntos. Mas também acredito... Sim, mantém-se juntos, apesar... Sim, mas também acredito que a crise potencia alguma ligação, alguma coesão, em alguns casos. Depois, também é verdade que há muitos casamentos que são feitos por aparência. O padre Carreira das Neves fala nisso aqui na última página do DN e diz, inclusive, que grande parte dos casamentos católicos são considerados nulos. Portanto, estamos a falar de uma realidade que tem a ver com algum... compromisso e com alguma necessidade de compreender o próprio compromisso. A diminuição do número de divórcios, eventualmente, até pode ser sinal de uma maior consciencialização do que é o casamento. Eu permito-me pensar sempre um bocadinho contracorrente estes temas. E também uma visão mais positiva sobre estes dados que hoje são apresentados no público. Eu acredito que nem tudo são más notícias. Acredito que esta onda pessimista, e os meus amigos e os meus leitores muitas vezes acusam-me de ser um bocadinho pessimista. Não, eu tenho a ideia de que nós temos que sair daqui e há uma luz de esperança ao fundo e é para lá que temos que ir. A segunda notícia que me permite... Surge no Diário de Notícias, logo em primeira página, o Papa faz inquérito na Igreja sobre homossexualidade, divórcio e natalidade. É verdade. Mais uma vez o Papa Francisco surpreende-nos com uma medida que me parece de uma grande inteligência e humildade. Inteligência porque faz parte da sua missão ouvir o seu rebanho. Uma humildade porque ele próprio disse que queria ir às periferias da Igreja antes de ser eleito. E está a fazer isso. Agora, acredita que esta notícia está a dar, e nos outros, em alguma comunicação social, está a ser interpretada de maneira completamente errada. Uma coisa é a vontade que temos de saber o que as outras pessoas pensam. Outra coisa é pedir-lhes e achar que isto é uma votação, é um referendo. A verdade não é referendável, no seio da Igreja muito menos, mas isso não impede que a Igreja queira e deva ouvir os seus fiéis. Faz sentido conhecer a opinião das outras pessoas. O próprio Jesus Cristo chegou um dia e perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo que eu sou? E era interessante e era importante para ele saber o que pensavam disso. Não porque o povo lhe dissesse o que quer que seja acerca da sua pessoa, assim também a Igreja não quererá saber o que é que a maioria dos católicos pensa para mudar a sua posição. Estou em crer que não é esse o fundo, é muito mais esta ideia de proximidade e inteligência que pode fazer com que a Igreja adeque a sua mensagem ao século XXI. Passamos para a edição de fim de semana do jornal e que traz uma reportagem sobre os catadores de lixo. Sim, eu creio que o primeiro desafio do jornalista que promoveu ou que realizou esta notícia, esta reportagem melhor, foi encontrar um nome. E o facto de não encontrar um nome significa que nós não temos não temos uma nomenclatura rica que permita abranger este tipo de situações. Fala de um conjunto, são 3 casos de 3 pessoas que se levantam cedo, que vão ao lixo e que têm algumas histórias para contar.
Acredito que são, eventualmente, pessoas que são desprezadas pela nossa sociedade, são pessoas que encontram no lixo de outrem valores que essas pessoas desprezam, que nós todos desprezamos e que mandamos para o lixo. É curioso, por exemplo, nos Estados Unidos é preciso mandato do tribunal para vasculhar o lixo de alguém. Tal é a invasão de privacidade. Estas pessoas encontram lá valores e aquilo que me parece é que nós somos também aquilo que desprezamos. Na nossa sociedade temos tendência a identificar-nos mais pelos nossos amores e não tanto pelos nossos desprezos. E estas pessoas contam histórias maravilhosas. Há uma história absolutamente fantástica que um destes senhores conta e que diz que encontrou uma vez camisas e camisolas passadas a ferro em cima do contentor. Houve alguém que teve o cuidado de lavar a roupa, passá-la a ferro e deixá-la para quem disso precisa. Revela muito mais dessa pessoa e acho que se essa pessoa me estiver a ver, dou-lhe os meus sinceros parabéns porque é realmente um excelente exemplo e eu gostava de conseguir ser assim no meu dia-a-dia. Também será a forma como a sociedade lida com esta franja social, com este tipo de pessoas, com esta periferia social que determina o nosso valor. É aquilo que nós fazemos por quem nada pode fazer por nós que determina quem somos e, em última análise, aquilo que valemos. Eu acredito profundamente que ninguém é lixo, não há pessoas que sejam lixo, e estas pessoas são pessoas como eu, como a Rosa, a quem a vida provavelmente não foi tão boa ou que houve circunstâncias que obrigaram a medidas extremas. Curioso também é, nesta reportagem, notar a boa disposição e o sentido positivo que estas pessoas têm. Se calhar têm mais sentido positivo do que aqueles... Do que a maioria. Talvez o apanhem no lixo dos outros. Passamos agora para o Correio da Manhã e destaca a notícia que aparece na primeira página: corte brutal no subsídio de férias. É verdade, é um corte brutal, o subsídio de férias e aproxima-se o Natal. Vivemos tempos de adversidade, são tempos em que neste particular há muitas famílias a passarem dificuldades e há também outras famílias que têm eventualmente mais bens do que aqueles que necessitam e eu quero acreditar que pelo menos no Natal, estas famílias se conseguem organizar no sentido de fazer chegar aquilo que lhes sobra às famílias a quem falta o pouco. Acredito profundamente que a verdadeira felicidade advém do dar e não tanto do receber e, portanto, essas famílias que têm a possibilidade de dar devem procurar a felicidade através disso. José, deixamos agora o minuto final para falarmos do seu livro, que são várias crónicas que foram publicadas no jornal e que agora aparecem em livro que já vai na segunda edição. É verdade. São 79 reflexões simples, no máximo com 2, 3 páginas. Tento ser o mais simples tento ser o mais simples e passar pelos pontos essenciais de cada tema sem nunca castigar o leitor com notas de rodapé ou citações exaustivas. Tento passar todos os temas importantes da vida para que quem gosta de pensar nas grandes questões, como seja o amor, a morte, Deus, as aparências, encontrem aí um bom motivo e um bom pretexto para encontrar as suas respostas e para passar um pouco da sua vida em revista. Crónicas, todas elas ilustradas. Todas elas ilustradas pelo meu amigo Carlos Ribeiro, que merece os parabéns e cada vez que me dão a oportunidade agradeço-lhe imenso, porque torna um livro um pouco ligeiramente mais poético, porque as ilustrações a cores potenciam também elas uma reflexão acerca do tema em questão. Há alguma crónica que goste mais? A crónica da página número 217, A Morte que Levamos no Coração, é uma crónica que foi escrita de uma vez e ainda hoje estou a perceber porque é que saiu tão bem.
José, muito obrigada por ter estado presente neste Jornal das 10 da SIC Notícias. Bom resto de domingo. Nós voltamos à hora certa com toda a informação. Até lá.